Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Vitrine de Valor, da Estratégia à Prática. Eu sou a Bárbara e hoje eu e a Aline trouxemos convidados muito especiais para falar sobre Customer Success, que retém e expande. É isso mesmo, pessoal. Vamos abrir mais uma vitrine essa semana, hoje, quinta-feira. E para falar de um tema que nós somos muito suspeitos, né, Bá? Sim. Tanto eu quanto a Bá trouxemos aqui representantes do nosso time de Customer Success. Então, são pessoas, basicamente, com uma experiência gigantesca. São as nossas referências do nosso time em CS, em encantar, reter, expandir clientes. E por isso, né, esse convite tão especial aqui para Priscila Pavani, que está aqui conosco, e o Gustavo Medeiros. Bem-vindo! Obrigado! E assim, hoje a nossa ideia aqui, como eu estava comentando com vocês, é que seja basicamente um painel para a gente tratar a respeito desse assunto, né? Então vocês dois, como analistas aqui de sucesso do cliente, com uma experiência gigantesca, tratando ali contas high ticket, mas que também já passaram por contas tech, small, né? Então assim, tem toda uma trajetória e conhecimento em várias frentes diferentes. A Bárbara, até para vocês, pessoal, que fica por dentro, aí a Bárbara era a nossa analista de Customer Education. Eu atuo como gerente do time de CS. Então hoje estamos todos aqui para falar desse assunto que é tão importante, que é a centralidade no cliente. E aí eu já puxo um momento aqui, porque isso tem tomado uma proporção muito grande ao longo dos anos. Cada vez você vê mais e mais empresários falando sobre o tema do Customer Centric, Centricity e do quanto isso é importante. Aí vai para frente de Customer Experience, Customer Success. Cada ano cria-se uma frente nova para isso, o próprio Customer Education. E eu vejo que isso tem sido um movimento que não foi só um hype, é algo que realmente veio para ficar e para que isso se torne um diferencial nas empresas. Como que vocês perceberam esse movimento no dia a dia de vocês? Que vocês foram introduzidos a CS? Conta um pouquinho aí, vai. Começa com você, Medeiros. Beleza. É muito natural que as empresas adotem esse tipo de postura, pelo menos no meu entendimento, quando a gente está vivendo na era onde o consumidor tem muito poder de informação. Então, quando ele vai comprar, ele tem recursos como o Google, que ele pode procurar uma empresa e entender a avaliação que aquela empresa, o Google Rating que ele tem, canais como Reclame Aqui, consumidor.gov. Então, hoje, diferente de alguns anos atrás, e a gente não está falando de muitos anos atrás, não, a gente está falando de coisa de 5, 10 anos atrás já, o perfil de cliente mudou. Ele é um tipo de cliente que tem muito mais informação na mão para ter um poder de escolha que é alinhado aos valores, ao que ele entende de correto, ao tipo de serviço que ele quer que seja prestado para ele, do que ele tinha antigamente. Sim. Então, eu acho que isso realmente não é um hype. E eu acho que conforme o tempo for passando e as empresas forem, de fato, entendendo que a área de Customer Centric não é uma área que dá gasto, muito pelo contrário, ela é uma área que vem para agregar valor no produto, no negócio, na empresa, isso vai ser... o hype ainda vai ser muito maior. Eu acho que a gente começou a onda agora. Até porque o CS aqui no Brasil tem ali entre 10 e 15 anos, iniciou ali próximo a 2010 aqui no Brasil. Ele já tem sido, né, difundido há alguns anos lá, desde a década de 90, mas isso lá nos Estados Unidos, e aí veio, né, trazendo essa crescente, porque tudo começou lá atrás exatamente porque não adianta só você trazer cliente para dentro, você precisa garantir que esse cliente fique, né? Então as empresas lá atrás, né, até como a própria Salesforce, tinham lá uma entrada gigantesca de clientes, mas era um funil aberto.
basicamente. Da forma que entrava, saía, né? Senão a gente vira eu gosto de chamar, eu gosto muito daquela expressão síndrome do balde furado. Exato. Porque o cliente entra muito, mas ele também sai bastante. Por quê? Porque a gente não tem algo que entregue valor para aquele cliente no meio, para que ele tenha um entendimento de que realmente faz sentido. Porque qual é que é o grande gargalo das soluções, principalmente em empresas B2B? A empresa vem e implementa uma solução com um objetivo X. Se ela não conseguir, num prazo muito rápido, encontrar um ROI dentro daquilo, um retorno do investimento, para ela acaba de ser uma solução e começa a virar um custo. E quando começa a virar um custo, é um problema. Não só para a empresa, mas como fornecedor que também está mostrando aquele serviço, oferecendo aquela demanda, isso acaba sendo um problema e isso vira um ciclo. Quando vira um ciclo, o cliente churna. E aí Exato. E até puxando por esse lado, Medeiros, do histórico, né, de como isso foi construído, antigamente não existia o software em nuvem. Então, todos os softwares eram hardware que eram instalados na empresa. Então, o custo de aquisição de qualquer uma dessas plataformas era altíssimo, ou seja, a barreira de saída era alta. Com o software em nuvem, essa barreira de saída ficou muito baixa, porque para você adquirir um produto é um custo muito inferior, dependendo do serviço, né, da plataforma, o que seja. E ali você não tem um setup gigantesco como você tinha antigamente que contratar servidores, ter ali um hack para sustentar aquilo. Então o cenário começou a mudar lá. E aí foi necessário repensar toda a forma como que era feito esse relacionamento. E aí começou todo esse movimento, né, de olhar para o cliente, de ter o olhar atento. Tem uma frase que eu gosto muito, eu já ouvi em diversas palestras, que não é ter o foco no cliente, olhar para o cliente, mas é ter o foco do cliente. Exato. É você olhar entendendo como que ele te enxerga. E não é enviesando, criando hipóteses. Eu acho que o meu cliente enxerga assim. Eu acho que ele precisa disso. Então, onde entra a escutativa, né? Exato. Eu acho que é uma das grandes sacadas que eu acho que um analista de CS tem que ter, né? A escutativa, ela faz todo o diferencial na hora da gente iniciar a nossa abordagem com o cliente, né? É através dela que a gente vai ganhar confiança, que a gente de fato vai entender o negócio dele, né? Então, eu acho que dentro ali desse cenário de sucesso do cliente, a escutativa, ela tá no nível 1, né? De entender de fato o que ele precisa, né? Para que a gente consiga ir elevando, né? O que o Gu entrou e falou no começo, ele pode entrar com uma expectativa específica. Ele pode ou não ser atendido, mas no melhor dos cenários, a partir do momento que ele foi atendido, vai chegar uma hora que a experiência dele vai ser o fator decisivo para ele ficar ou não ali. Ok, o sistema me atende muito bem, né? Ele faz o que ele se propõe a fazer, mas agora eu quero mais, né? Então eu acho que aí é onde a gente entra, né? Aí que é o problema. Nossa, sabe as palavras, Pri, porque dentro de todo esse contexto, né, do porquê que foi criado, como que isso começou, acho que é o primeiro aprendizado que a gente pega aqui, né? O quanto que realmente eu estou escutando de forma efetiva o meu cliente, para que eu consiga ter esse ponto de vista dele, né, e não o meu. E, Pri, conta pra mim como você foi parar nesse mundo CS. Então, eu atuo com atendimento já fazem 8 anos, né? Eu já fui coordenadora de sucesso do cliente também, numa oportunidade quando era mais jovem. Na Icatec eu tô há 3 anos, né? E foi na Icatec que eu tive a oportunidade efetiva de colocar a mão na massa mesmo, para fazer sucesso do cliente. Então, do todo, né? Desde ali do cliente com ticket menor e hoje atuando em bases maiores, né? E aí é no dia a dia que a gente consegue colocar em prática toda essa teoria, né? Desde lá da escutativa, que é o mínimo que a gente tem que ter, né? Sim. Independente ali da base do cliente, até estratégias mais robustas, né? Para clientes que têm aí ambientes assim que precisam de uma visão mais estratégica, que aí a gente precisa pensar junto com eles fora da caixinha.
Lembrando que a Pri começou na retenção, né? Isso, Ela chegou para assumir uma bucha de canhão na retenção logo no Eu começo. trabalhei com retenção também. Que é desafiador, né, Pri? Sim. Porque pensando aqui pelo ponto de vista de cliente mesmo, a partir do momento que eu decido realizar o cancelamento de um serviço, eu já decidi. Então, para você tentar resgatar esse cliente, é um desafio gigantesco. Sim. Dessa época, qual assim você entende que foi o seu maior aprendizado? Olha, pensando ali em Catec, eu acho que entender o produto é fundamental para que você consiga reter o cliente. Normalmente, as dores elas são mais voltadas ao produto, né? Quando a gente fala ali de cancelamento, dependendo da base ali que a gente está olhando, né? Que aí tem a questão da segmentação, do range de valor do cliente, etc. Mas normalmente tem a ver com a questão do produto. Então, eu acho que entender muito bem do produto que você atua, ele é super necessário para que você consiga argumentar, entender se de fato é uma dor que a gente não atende porque o produto ainda está passando por um desenvolvimento, né, por um crescimento, ou se tem a ver com a usabilidade, por exemplo, algum tipo de resistência cultural do cliente, que também tem. Nossa, pensando nisso, eu tenho muita frente para trabalhar. Ou até o perfil do cliente. Ou Porque até às mesmo desculpa até te cortar, Gu, mas até mesmo se o propósito daquele produto é entregar aquilo que o cliente gostaria que entregasse, mas não entrega. Exatamente. Aí é onde a gente entra no tal do ICP, né? Que é o ideal, o perfil ideal do cliente. E, isso a gente entende muito na parte de marketing, que você tem que abordar aquele cliente que vai fazer sentido com o seu negócio. Se o seu ICP, seu índice de ICP está desalinhado, acabam vindo clientes que têm um perfil desalinhado. Isso é normal, gente. É normal que o cliente cancele, tá? Exatamente. Porque, às vezes, a intenção dele com aquele produto era uma outra e seu produto não vai atender e tá tudo bem. Sim. Entendeu? Às vezes não é nenhum problema do produto, às vezes é até um problema de alinhamento de expectativa no começo. É por isso que quando a gente fala em uma cultura customer-centric, não adianta falar disso só no CS. Porque se a gente for falar da cultura customer-centric só no CS, a gente vai estar falando de apagar incêndio. Sim. Se a gente tem que falar do cara que vai entrar, o cara do marketing que vai fazer o prospect para o lead chegar, até o cara do vendedor que vai fazer a venda com qualidade, que vai fazer o cliente chegar num onboarding, uma trajetória, um perfil identificado, para o time de onboarding poder ter insumo e entregar o valor para esse cliente que passa a bola para adoção. Aí esse cliente vai ter uma trajetória realmente de sucesso. Sim. Porque não adianta, se a gente falhar em algum desses touch points, desde lá da aquisição do lead, quando ele está lá, procurando uma solução que ele acha que hipoteticamente ele pode ter, a gente já falhou com o sucesso dele que é lá na frente. Eu falei uma frase pro Paulo hoje, ele deu até risada. O CS não joga dama, o CS joga xadrez. Sim. Porque às vezes a gente tem que pensar 2, 3, 4 movimentos à frente do que o cliente está fazendo aqui agora. Sim. Né? Enquanto existem setores que precisam pensar no agora, um exemplo, o comercial, ele precisa pensar na meta que ele está batendo, no lead que ele está colocando, ele tem que jogar dama. Mas alguém tem que fazer a parte de pensar no depois, e essa parte é a parte do CS. Exato. E esse ponto da cultura, né, voltada para o cliente, é algo que faz toda a diferença na minha empresa. Porque não adianta só um time estar olhando para o cliente, pensando em evolução, pensando em como realmente reter esse cara, engajar ele no produto, no serviço, encantar, para trazer aquele diferencial, porque produtos concorrentes existem aos baldes no mercado. Sim. E o todo que dia faz, saindo. exato, o que faz o cliente ficar é a experiência que ele tem, é como ele é ouvido, é a estratégia que contribui para o negócio dele ter sustentabilidade e crescimento. E um ponto que hoje eu vejo que tem muita discussão em volta é o próprio churn, que entra em toda essa esteira que o Gu trouxe assim, de forma muito clara. Porque o churn ele não é um problema de CS, o churn é um problema da empresa. Sim. Então, aquele empresário, né, aquele dono de negócio, aquele tomador de decisão que está olhando e responsabilizando o time de CS sobre o churn, ele não vai ter sucesso nisso. Porque eu preciso entender a causa raiz daquilo. E aí entra toda essa esteira que a gente trouxe aqui.
Em qual momento, por quê? E uma outra coisa que eu percebo também é que às vezes ele pode chegar sendo um ICP, mas que no decorrer da jornada dele, ele perde. Converge para algum outro Ele ponto. converge, exatamente. Porque se o seu produto ele tem uma especificidade ou ele é destinado a algo específico e no momento de expansão, de crescimento desse cliente, ele começa a ter outras necessidades que fogem do seu modelo de negócio, ele vai se tornar um ICP desqualificado dentro da sua base de clientes. E aí a gente tem que ter muita sensibilidade para isso. Até por isso que uma das nossas estratégias lá dentro da Icatec é ter parceiros para que nós tenhamos ali integrações entre diversos sistemas lá dentro, para que eu nunca deixe de me conversar com o mercado. Então, para contabilidade, tem lá integração com CRMs específicos, para a área da saúde, enfim, diversos segmentos. Por quê? Porque a gente sempre precisa estar um passo à frente, igual o Medeiros falou, né? É o jogo do xadrez ali. Então, o meu modelo de negócio prevê até aqui o que eu posso fazer para não perder esse cliente, mas aí é uma coisa mais estratégica, de um nível ali, basicamente, que vai decidir o rumo da organização. Mas é um ponto bem legal. Entender o que esse cliente está fazendo que não está engajando. Entender o porquê que o cliente que está engajando está engajando. Eu acho que um ponto interessante que o Paulo trouxe num episódio anterior é justamente isso. Não é só entender o que não está funcionando. É entender o porquê que o que está funcionando também. Para poder aplicar em mais gente. Exatamente. Então, às vezes, muito do que você vê num determinado cliente, você consegue replicar para diversos outros. E não estou dizendo que é do mesmo segmento, não. Às vezes, clientes de segmentos completamente diferentes. Quantas vezes a gente já não entrou numa reunião, Pri, e aí o cliente está falando um negócio, vem na mente putz, tinha um cliente que fez um negócio que funciona aqui. E não tem nenhuma correlação. Zero. Acontece o tempo todo. Fora que tem alguns clientes também que eles colocam em pauta também essa questão do benchmark, né? Então, eles pedem, olha, o que outros clientes de vocês estão usando para amenizar essa dor aqui? Eles são abertos, né? A Icatec, ela tem um perfil de cliente que eles são abertos, né? Então, é entender que, de fato, a gente tem ali uma base com N clientes do mesmo segmento, que trabalham com o mesmo produto e que muitas vezes são concorrentes entre si, né? E o pessoal pede, né? Para olha, o que eles estão fazendo que dá certo? E de uma forma, assim, muito respeitosa, né? Sem querer invadir a estratégia do outro, né? E a gente consegue, né? Trazer essa aplicação. Pô, deu certo lá naquele cliente, se a gente, né, adaptar para esse cenário aqui, né? Porque são cases de sucesso, né? Exato. Que a nossa plataforma permite ter. Um muito famoso que a gente sempre veicula nas redes sociais é da própria Unimed Palmas, que os caras fizeram com a plataforma lá um negócio de outro mundo, né, Medeiros? Inclusive, um beijo, Léo. Se você estiver vendo esse vídeo. Não, cara, é bizarro. E vem coisa mais por aí. Porque, só pra vocês terem ideia, o público que tá assistindo a gente aí, eles tinham um tempo de atendimento, de espera de atendimento médio de 1h45, 1h48. Eles diminuíram isso para 3 minutos. Implementando iniciativas de robotização dentro do chatbot ali, que permitiram que o cliente meio que se autoagendasse. E foi um trabalho, assim, muito em parceria. Deu trabalho demais. Nossa! Olha, se o Leonardo estiver vendo aqui, ele vai comentar no vídeo depois, mas deu trabalho. E a gente cita eles, e isso a gente faz com outros clientes que nos permitem, nos dão autorização para isso também, né? Para poder mencionar e compartilhar os seus cases. Porque a plataforma, pelo menos a nossa plataforma lá que a gente trabalha, ela é mutável, né? Para cada segmento ela vai funcionar de uma forma diferente e existe uma forma de potencializar isso, né? Mas o case que a gente comentou aqui, que o Medeiros trabalhou junto lá com o Léo, em paralelo, para evoluir
E entra muito em sintonia também com o que o Paulo falou das automações, que é pra gente sempre pensar de forma estratégica ali, em como que eu consigo fazer as movimentações, criar estratégias para diminuir o tempo. E isso a gente está gerando valor para o cliente deles, o que é extremamente gratificante. Esse é o propósito, né? Eu acho que o objetivo do CS no final do dia é fazer com que seu cliente consiga aumentar a receita ou diminuir custo. De qualquer jeito ele vai estar ganhando. Para que a gente consiga entregar realmente o valor no produto que a gente se propõe a entregar, para que aí de fato esse cliente tenha sucesso. Porque vira uma cadeia. O cliente tendo sucesso do lado de lá, ele vai contratar mais, a gente vai crescer mais a conta dele, crescendo mais a conta dele, cresce a receita da empresa, e aí sucessivamente. É uma reação em cadeia. Exatamente. E muita coisa do que a gente vê hoje em dia, né? A gente pega clientes, eu mesmo já peguei clientes que eram bem pequenininhos da nossa base, e a gente vai atuando, hoje a gente vê, eles estão lá nos clientes high ticket, assim, para mim é muito satisfatório isso, de verdade. Porque você olha aquela empresa do cara que tinha, sei lá, 5, 10 funcionários, pequenininho, assim, hoje está com uma operação de 50, 60 pessoas. E aí, dá um baita do orgulho de ver isso, que você olha e fala, caraca, eu fiz parte disso. Meu Deus! Esse cara, um grande exemplo, eu vou dizer aqui, a Mix Financeira. A Mix Financeira era uma empresa bem menor quando eles entraram na Icatec. Hoje eles estão dentro de fluxo, se você analisar fluxo de volume de mensagens, de acionamentos, etc. Se não deve estar entre os top 5, né? Tá. Tá entre os top 5. E aí eu falo com o Zé toda semana no WhatsApp, então, cara, eu falo, Zé... Quer mandar um beijo pra ele também? Eu vou mandar um beijo pro Zé, senão ele vai ficar com o ciúme do Léo. Eu falo, Zé, é um absurdo que eles cresceram. E aí ele é um outro case de sucesso também, porque a gente teve uma iniciativa com eles e fizemos algumas conversas e o Zé mesmo falou, depois que eu adotei algumas práticas, meu faturamento dobrou. Isso, tipo assim, faz assim, o resto de cabelo que eu tinha foi aí. Entendeu? E é realmente extremamente satisfatório, né? Sim. E agora, assim, como liderança, por exemplo, um dos pontos é conseguir, eu acho que um dos maiores desafios é você também conseguir direcionar as pessoas de acordo com os seus perfis para conseguir realizar esse tipo de ação dentro dessas carteiras. Porque hoje a gente vê o mercado, ele é muito abstrato em questão estratégica, principalmente na nossa área. Então, cada empresa faz de um jeito. E eu lembro que quando eu comecei lá atrás, a minha maior dor era essa. Eu ia fazer um curso, aí participava de seminários e palestras, eventos, todos os gerentes, gestores do Brasil e tal. E aí cada um ia e contava uma história diferente, que estruturava de uma forma diferente. Aí quando você vai fazer o curso, aí tem um beabá lá que basicamente é uma base muito sólida, só que se você não conseguir entender o negócio que você está inserido e o modelo de negócio que a empresa busca entregar, qual que é o propósito que ela precisa alcançar de fato, nada disso vai funcionar. Porque basicamente uma equação. Você precisa entender a essência do que traz muito disso que o Medeiros falou também. Qual que é o objetivo? Primeiro ponto, eu vou implantar uma equipe de CS. Nem todas as equipes de CS começam com vários objetivos. Eu quero hypar no onboarding, porque eu quero reter não sei quantos %, eu também quero reduzir churn, eu também quero expandir em tantos %. Não tem como começar assim. Geralmente todo mundo que chega pela dor que mais dói, né? Eu quero segurar meu cliente. A maioria começa assim. Sim. E existe ali uma etapa de maturidade. Tem que começar por algum lugar, ué. Tem que começar por onde dói. Sim. E assim, o objetivo precisa estar muito claro. Então, se o objetivo é começar por onde dói, porque eu tô perdendo o cliente, então tudo bem, precisa estruturar, montar uma boa estratégia de retenção para a base. E retenção não é atuar só depois que o cliente pede cancelamento, é entender, fazer o diagnóstico dentro desses cancelamentos, do porquê que o cliente está saindo e trabalhar de forma preditiva. Então como que eu antecipo antes dele cancelar?
O que ele faz? Ele deixa de fazer 3 coisas. E dessas 3 coisas, quais são os comportamentos ou sintomas de saúde ali que a gente consegue identificar para antecipar ainda mais isso? Porque aí eu chego no momento da jornada dele que ele ainda nem teve esse sintoma. Se ele tiver com sintoma, ele tá, sei lá, com uma tossinha, não tá com uma febre de 40 graus. Sim. E aí você já consegue trazer algo para reverter isso. E é claro que um outro, porque não tem empresa que tenha 0 churn. É assim, pelo menos eu não conheço. Se tiver, aí, galera, comenta também, porque é pra gente trocar umas experiências, que é muito bom. Mas é natural que isso aconteça. Aí, uma vez eu participei de um podcast com o Vini, e ele comentou sobre o exemplo do Tinder. O Tinder, o objetivo da plataforma é que o cliente cancele. Sim. Porque você entra lá para encontrar um par. E aí você encontra o par, tchau. Não dá pra ficar no Tinder depois que encontrar o par, né? Pelo amor de Deus. E é o modelo de negócio deles, ou seja, eles são feitos para entrada e saída. E aí isso trouxe muita reflexão, né? Porque existe a maioria das empresas, pode ser que exista algum momento assim, dependendo do modelo de negócio, que aqui é o ponto de saída do cliente. E aí, se o modelo de negócio é nesse formato, será que eu já sabia disso quando eu criei esse modelo de negócio? E caso não seja, né? Todas essas estratégias, essas ações, essas antecipações são exatamente para isso. E lá vocês que estão há mais tempo, há muito tempo comigo lá, Há muito tempo também não. É. Não fala assim não que vai entregar. Priscila, 18 anos, eu 25. Vocês estão aí que não. Mas assim, quando eu cheguei na Icatec, basicamente tinham 2 analistas CS. Nossa. Fazendo suporte de luxo. Basicamente não. Basicamente tinham 2. Um era esse aqui, ó. Que construiu tudo junto e a gente foi montando ali, errando muito. E entra assim, trabalhamos encarteirizados, trabalhamos de formas diferentes de estratégias lá dentro. Hoje a gente chegou onde a gente entendeu que temos um cenário que a gente consegue evoluir a partir daqui, não mais ficar pivotando um monte de ideia. Mas acho que isso faz parte da construção também de um time de CS. Às vezes tem algum líder assistindo aí, você que está assistindo está construindo seu time, ou você está pivotando a última ideia que você teve, é natural, faz parte. Acho que o amadurecimento do processo faz parte do processo, né? E o processo nunca vai estar pronto, né? Não. Exato. Na verdade, a gente vai estar sempre aperfeiçoando ele. Se ele Exatamente. deu muito certo, excelente. Tá? O que a gente pode fazer para melhorar mais? Né? E ser líder de CS é ser CS da própria empresa também, né? E isso é o mais difícil de tudo, porque você tem que ser CS de si mesmo. E se você não entrega sucesso para você, como é que você vai entregar para os outros? Exato. Entendeu? Então... E assim, um dos pontos que todo líder de CS, ele precisa ter muito forte é a quebra de silos. Tem que quebrar silos entre os departamentos. Então, se o CS, se o líder ele não consegue ter uma boa comunicação, trocar estratégia, conversar com o head de marketing, com o head de comercial, produto, tecnologia, o próprio suporte, não tem como ele conseguir que as estratégias que ele implante ali tenha sucesso. Porque tudo se correlaciona. Sim. Então, ele tem que ter uma comunicação muito eficiente, proativa, de antecipação, trazer todas essas frentes junto para estruturar. Hoje a gente tem até uma iniciativa dentro lá da ICA, que é um comitê exclusivo para a gente falar sobre clientes. E aí, diversos outros heads dessas áreas também têm suas iniciativas. E, por exemplo, o time de produto tem o comitê de produto também. E aí todos nós participamos para garantir que o cliente seja ouvido. Então, eles sempre incluem o CS, as dores de comercial, como que o marketing consegue se ajustar a isso. E essas trocas, né, elas são muito eficientes para garantir que você faça as melhores escolhas, porque muitas cabeças pensam muito diferente de uma só. Com certeza. E o CS, ele tá ali no centro do relacionamento com o cliente, né? Então, quando a gente tem essa escutativa do cliente, a gente entende realmente o que ele quer, o que ele precisa, a gente consegue trazer leads mais qualificados, a gente consegue dar mais esse feedback sobre o produto também.
o que pode melhorar, o que não pode. Então, o CS, tipo assim, ele é o centro do relacionamento com o cliente e com base nessas informações que a gente capta, né, do cliente, a gente consegue sempre aperfeiçoar nossas estratégias. Quando a comunicação flui certo, o CS é ponte. Quando não flui, o CS é alvo. Exatamente, assim, entendeu? Porque é justamente isso. Então, você que está assistindo a gente aí, que quer implantar uma área de CS, eu acho que a melhor dica foi essa que a Aline deu. Estabeleça comitês. Sim. Começa por onde mais dói, vê onde você vai atuar, entenda as dores dos seus coleguinhas de trabalho, porque eu acho que a gente falando assim parece muito fácil, né? Mas não é. Isso não é um trabalho da pega, irmão. Então, assim, ouça, e tem até um termo que a galera tá usando bastante, a tal da escutatória agora, né? Escutatória. Então, ouça de verdade, entendeu? Tente entender um pouco dos pontos que cada time vai ter de dor, e todo mundo vai ter dor, e tá tudo bem. Vocês vão se degladiar um pouquinho, tá tudo bem também. Faz parte. E é isso, acho que todo mundo chega num denominador comum, e vai chegar. Estabelece um pouquinho de liberdade aqui, cede um pouquinho de lá, vocês vai conseguir. Se todo mundo não, todo mundo, no caso, tá olhando para o mesmo objetivo, que é qual? Garantir a sustentabilidade e o crescimento da empresa. Então, se todos estiverem olhando para o mesmo lado, remando o barquinho para o mesmo norte, então a comunicação, por mais que às vezes exista alguns desentendimentos ali de ponto de vista, todo mundo no final vai olhar para onde é o que vai trazer mais retorno para que os clientes fiquem, para que a empresa consiga prosperar também. Então, no final do dia, as decisões elas vão ser tomadas se todo mundo tiver a clareza de qual é o objetivo da empresa. Sim. E aí volta lá para o nosso tomador de decisão, para o nosso empresário, sempre trabalhar isso de forma muito forte. Essa cultura precisa estar forte, de olhar para o objetivo, olhar para o cliente, ter esse cuidado. E tem que estar em todos os níveis da empresa. Sim. Não é só no cara que está ali fazendo a venda, ou no cara que está ali na reunião com o cliente, né, tomando aquela escuta maravilhosa. Porque acontece também, sim. Mas até o mais alto nível. E não adianta imaginar que quando você convergir para esses pontos, né, não vai ser natural alguns clientes ficarem pelo caminho. E aquele negócio, né? Cada escolha uma renúncia. Se você adotou uma proposta de produto, ou de adoção, ou de segmento X, talvez esse modelo que você adotou agora não faça mais sentido para um cliente Y. Beleza. A parte da empatia e de escutativa que a Priscila mencionou, é onde vai fazer a virada de jogo. Porque às vezes nem um exemplo legal que eu tenho para usar foi quando eu trabalhei a parte de retenção. Teve um cliente que ele chegou para a gente querendo cancelar, para mim no caso. E aí ele falou que estava dando problema e não sei o quê, eu precisei acionar o suporte tantas vezes e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí um dos argumentos que eu usei com ele foi justamente isso, cara, eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente está falando de um produto de tecnologia. É preciso que você entenda que em algum dado momento, não é se vai dar problema, uma hora pode dar. E tudo bem, você tem que entender que quando der, o meu suporte vai estar aqui para te atender. Aí a saída dele foi do seguinte sentido: eu não quero precisar de suporte. Ponto. Foi embora, paz de Cristo, vai com Deus. 3 semanas depois, esse cliente voltou. Olha, a solução que eu procurei lá, que falava que funcionava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu precisei de suporte, eu fiquei 2 dias esperando, 3 dias esperando, para o cara começar a me atender. E não me atendia via WhatsApp, me atendia via e-mail. Então, tipo assim, eu falei, tá vendo? Não é se dá, dá. Toda plataforma dá problema, gente. Toda tecnologia dá problema. Eu duvido você que tá vendo esse episódio aí, seja Android, seja iOS, seja PC, Mac, qualquer coisa. Nunca teve um problema com tecnologia.
Às vezes você vai Cadê no caixa... uma falhadinha Às vezes no vai no caixa sistema operacional, eletrônico. né? Às vezes você vai no caixa eletrônico passar um negócio lá no Pix, não passa. Você vai lá no totem dessas grandes de lanches e tal, que tem lá os totes, Não, a né? máquina cansada do Burger King. Máquina cansada. Se até a máquina do Burger King cansa, imagina nós, amigo. Então é isso. Sim. Até a Alexa, às vezes, não quer trabalhar, né? Você chama, fala Alexa e ela E não ela responde. fica, faz de besta, ela faz tá nem aí pra você. faz a sonsa. Exato. Então. Então, assim, é natural que essas coisas vão acontecer, porque a gente tá falando de tecnologia, tem N fatores por trás para sustentar um serviço em pé online. E isso pode acontecer, só que entra a parte da centralidade no cliente. Sabendo que qualquer modelo de negócio vai falhar em algum momento, o que você faz para garantir que o seu cliente não fique desamparado? Esse é o ponto. Então, assim, independente do que eu faço hoje, o que pode dar errado para o meu cliente, o que pode falhar nessa entrega e como que eu posso suprir essa ausência de forma efetiva, com muita empatia, com muito acolhimento, porque a pessoa que está lá do outro lado, uma coisa que eu sempre falo para vocês, para o meu time, a pessoa que está lá do outro lado, ela está sendo afetada, o negócio dela está sendo afetado. O ganha-pão dele O tá... ganha-pão tá dessa de pessoa, essa pessoa tem que pagar funcionário, que tem família para sustentar também. Então, tem que ter essa sensibilidade. Hoje, toda empresa presta serviço para um cliente. Se é B2B, se é para a empresa que tem uma sustentabilidade ali de pessoas, ou se é direto para esse cliente final que talvez use isso para o seu próprio negócio, você vai afetar a vida dessa pessoa. E precisa ter essa sensibilidade, esse cuidado, porque o cara vai vir atacando, ele tá perdendo dinheiro, ele tá sendo frustrado. Sim. Tem uns que têm um pouco mais de cordialidade, outros nem tanto. E entender que não é com a gente. Exatamente. É ali pelo momento, não é pessoal. E muitas vezes o sonho dele tá em jogo, né? Exato. E aí, o que a gente pode acolher? Entra muito na parte de gestão de conflitos, que a gente conversa bastante, né? Nas crises, né? Eu acho que o que acaba dando muito resultado, né? Depois que, claro, você escuta, né? O cliente tem para falar e faz parte mesmo, né? Do nosso escopo, é a questão da transparência, né? Então, você falar, entender de fato o que ele trouxe e você passar para ele, olha, de fato, né? Teve uma falha aqui, mas fica tranquilo, né? Que eu sou sua voz aqui dentro, sou braço direito, a gente vai trabalhar junto, vai alinhar, vai resolver. Eu acho que passar essa segurança é a grande diferença. Sim. O cliente, ele para ser colaborativo, ele precisa entender mesmo, efetivamente, que você é o ponto de apoio dele dentro de qualquer empresa. Se você não conseguir trazer isso ali para você, aí o trabalho fica mais difícil. Exato. Aí fica difícil. Se fazer disponível, né? Exatamente, né? E ter zelo, né? Eu acho que essa questão do zelo, ela é fundamental, né? Porque aí você vai escalando. E normalmente o problema não vai parar ali em você. Vai precisar escalar. Coordenação, gerência, diretoria. Outros né? departamentos. Até CEO, às vezes. Então, Às vezes, né? Às vezes sempre. Não, mas se for com o cliente enterprise, Exatamente. Né? Então, essa questão, acho que de passar essa segurança, né? E essa transparência, eu acho que traz muita credibilidade para o nosso trabalho, né? Eles Sim. entenderem. Eu sempre penso o seguinte, quando a gente está muito frustrado com alguma coisa, a primeira coisa a gente quer é ser ouvido. Sim. E a segunda coisa que a gente quer é uma solução. Exatamente. Então, assim, não, isso daqui não tá funcionando, eu tô falando, eu quero ser ouvida. Tá, e agora? O que você vai fazer com o meu problema? E muitas vezes, a gente não tem uma solução. Assim, ó, a pronta entrega. Às vezes não tem. Ainda mais segmentos que trabalham com tecnologia, fornecendo tecnologia como o nosso, muitas vezes a gente precisa entrar numa análise detalhada, e isso sobe para nível 3 de suporte, sustentação, desenvolvimento, para conseguir entender a gravidade, a profundidade de determinado problema, se é pontual, se pode envolver outras coisas. E ali demora-se um pouco, em determinados casos, para a gente conseguir ter esse retorno e conseguir trazer uma solução efetiva. E esse ponto da transparência que você trouxe, Pri, é fundamental. Eu vejo que funciona muito. Porque eu quero uma solução.
Mas se você não tem uma solução, o que você pode me dar? Você pode me dar sinceridade, você pode me dar cordialidade, transparência, acolhimento, né, Pri? Poxa, realmente eu vou ser muito transparente com você. Eu não consigo te dizer agora, nesse momento, quanto tempo eu resolvo isso pra você. Mas eu estou me comprometendo com você de que até o final do dia eu venho e te passo exatamente como que a gente vai lidar a partir de agora. Então, é muita forma que a gente traz isso para o cliente. É importante manter esse bom relacionamento a longo prazo, né? Porque isso escala a retenção, expande. Então, quando você tem um bom relacionamento com o cliente, né? Surgiu algum problema, ele sabe que tem alguém ali que vai estar olhando por ele, sabe? Que vai estar, tipo, fazendo de tudo para que o problema dele se resolva. Então, acho que o CS, ele precisa ter muito isso, né? Precisa realmente cultivar sempre um relacionamento bom com os clientes. Sim. Mais que isso, Babi, quando você tem um relacionamento bom com o cliente, você não encontra barreiras para propostas de expansão. Isso é verdade. Entendeu? Porque aquele cliente que ele tem uma operação, ele precisa de alguma solução, sabendo que você conhece mais da ferramenta do que ele vai te procurar para algumas dúvidas, ou para algumas iniciativas, ou para implementar algum processo. Aconteceu N vezes. Como é que eu faço para implementar tal processo aqui dentro? O que você me sugere? Cara, precisa fazer isso. Aquele fulana, cara que vai montar o planejamento do ano. Sim. Planejamento estratégico do ano. O cara vem e bate aqui, ó, Medeiros, ô Pri, aqui, ó, final do ano agora, 2025, os clientes chovendo lá, vamos montar planejamento comigo, 2026. Faz fila, gente, de faz crescimento é essa. Mas aí a gente vê que o nosso trabalho está sendo feito de forma adequada, sabe? Sim. Exatamente. É o nível de confiança Exatamente. que ele tem. Porque a pessoa está depositando em você o resultado dele, às vezes, do ano inteiro. Exatamente. E é óbvio que, tipo assim, salvo as devidas proporções, você realmente vai ter um impacto dentro daquilo. Um exemplo disso é a Bismart. A Bismart, quando entrou para a gente atender a Bismart, eles estavam ali no ranking número 7 da XP. A gente fez um trabalho danado com eles lá, fez visita, visitou, eles implantaram BI lá, que faz análise de dados em tempo real. Pum, ano seguinte, primeiro no ranking. É um impacto direto, não só no faturamento, como no posicionamento de marca. E assim, é bizarro isso. Quando você para pensar, e você fala assim, caraca, isso partiu de uma reunião que eu fiz lá atrás com o fulaninho de tal, e aí isso desencadeou essa ação, que desencadeou outra ação, que desencadeou isso lá, e aí o fulano de tal, que é diretor de não sei aonde, implantou tal processo e pumba. Rolou. Exatamente. Deu resultado. Até puxando desse ponto que você trouxe, né? Hoje a gente ali lida com muitos segmentos diferentes. Sim. E o que vocês acham que faz muita diferença em entender muito sobre o mercado do cliente para conseguir trazer essas diferenciações? Eu acho que independente do modelo de negócio que ele tenha, é importante que você entenda de negócios. Quando você tem uma cabeça voltada a negócios, que você consegue enxergar o todo e não a particularidade do negócio do cliente, você consegue encontrar soluções. Então, assim, versatilidade é importante. Eu acho que, inclusive, a versatilidade é uma das características mais importantes que precisa para dentro do CS. Sim. Porque precisa, além de... além de, óbvio, escuta, comunicação clara, etc, versatilidade eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque realmente o profissional de CS, ele precisa saber falar com marketing, ele precisa saber falar com tech, ele precisa saber falar com suporte técnico, porque não adianta nada você ter uma comunicação clara e transparente se você não souber nem o que você está passando. Porque às vezes você fala para o cliente uma informação que fulano deu lá atrás, aí o cliente devolve uma pergunta e você fala, então, vou ver e te aviso. Deixa eu até te fazer uma pergunta que é de uma
das nossas analistas do nosso time, aproveitar a deixa aqui. Hoje, por conta de toda essa frente de ser versátil, né? Isso nos faz propor diversos projetos diferenciados para os nossos clientes. Sim. E isso tudo envolvendo ali os nossos produtos. E a gente acaba atuando ali também como um gerente de projetos. Às vezes sim. Como que você faz para que isso não te consuma integralmente? Ah, não, mas consome. Consome, né? Aí que tá. Não, eu Isso acho eu entendo, assim, ó, como que isso não te consome? Só que eu entendo que isso faz parte também da experiência que a gente está proporcionando para o cliente e de garantir o crescimento dele. Porque é uma das atividades que vai fazer com que esse cliente cresça. Tá, eu acho que um ponto importante é entender que o projeto é uma parte de um todo, Sim. tá? Entender que, tipo assim, o projeto que você está propondo ou a solução que você está implementando, e às vezes, gente, a gente está falando de projeto como se fosse trazer receita, nem é, tá? Às vezes a gente encontra soluções sem precisar aumentar o ticket desse cliente. Hoje mesmo a gente estava conversando com a Tade e a Tade estava oferecendo um desconto para um cliente para pagar R$800 a menos. Quem que vai falar para o cara para pagar uma receita de ser R$800 a menos? Às vezes o sucesso do cliente é tirar o pé um pouquinho daquele momento, né? Que foi justamente quando eu falei. Para impulsionar, para crescer lá na frente. Que foi né? justamente quando eu falei para ela que o Paulo deu risada. Eu falei, cara, às vezes CS é jogar xadrez, não é jogar dama. Eu tirei um pé um pouco agora, dei um passo para trás para dar 10 para frente. Viabilizar um Entendeu? crescimento Então, maior depois. Sim. Às vezes você pensa em projeto, as pessoas pensam Em rios de dinheiro, né? em rios de dinheiro, soluções mirabolantes, e às vezes não. Às vezes um arroz com feijão bem feito soluciona muito mais coisa do que implementar um bagulho mirabolante. Tem muita plataforma hoje que vende IA, mas na hora que você vai analisar frio mesmo, o que eles estão vendendo é um chatbot ali muito bem organizado, que é um fluxo muito legal e que Zero IA. faz o cliente realmente entender zero IA. Zero IA. Zero IA. E aí, então, tipo assim, às vezes é isso. Tudo bem, assim, hoje dentro do meu escopo de trabalho, por exemplo, ser um pouco de gerente de projetos faz parte do trabalho. Afinal de contas, trabalho com segmento de growth e com integrações. E tudo bem, eu vou ter que compartilhar um pouco dessa área de gerente de projetos. Mas é entender que aquele projeto não é a solução em si, mas parte dela. Exato. E assim, existem muitos critérios também para que a gente consiga dar esse passo para trás, para dar muitos para frente, né? Porque às vezes, vamos supor, o empresário está assistindo, olhando, mas eu não consigo fazer isso agora. O que você consegue, né? Porque basicamente ali todo o faturamento dele está direcionado a X coisa. E qualquer real ali vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Sim. Dessa empresa. Então, assim, o que é possível fazer sem redução, mas que também não tenha um custo, mas que você entregue valor? Esse é um ponto. Até essa fala do Medeiros, né, dele hoje estar numa squad ali com foco em growth, que a squad é ele mesmo. É um eu squad. Eu squad. Mas que isso permeia ali todas as nossas estratégias, né? Então, assim, hoje muito do que o Medeiros faz, até por conta do perfil que ele tem, da forma com que ele atua, envolve todas as outras carteiras que nós temos, a parte de account manager, que a Pri atua ali com contas enterprise, e isso entrega valor também, porque nem tudo é rentabilizado dentro desse projeto, desse processo. Mas é uma estratégia que, em alguns momentos, vai fazer muita diferença e faz, por conta de ter esse crescimento, mas em outros a gente vai acabar entregando também muito valor. Então, esse ponto do growth, dessa estrutura e da forma com que essa atuação é feita, é exatamente para a gente exponencializar isso. Acho que às vezes o growth não é só pra gente, o growth é pro cliente. O erro tá justamente nisso. Muita empresa fala assim, pensa em growth como trazer receita. Às vezes não é. Às vezes é o cliente engajar mais com o seu produto. Sim. Às vezes é o cliente
usar ferramentas que já tem disponíveis para ele ali de uma maneira mais correta, ele entender mais como funciona. E o foco é esse mesmo. Quando a gente fala em growth, né? Estrutura de growth. Não, é o growth, é a estratégia para fazer com que o cliente tenha esse crescimento, essa escalabilidade. E aí, Eu nem por falo isso para os clientes para todo esse segmento, que a hora que você fala que eu tô em growth, os clientes já fiz, o cara vai querer me arrancar dinheiro. Entendeu? É exatamente isso. E, o outro ponto também é, quanto mais o cliente escala, quanto maior ele é, mais ele vai precisar de ponto de apoio. Muito. Mais ele vai precisar de ponto de apoio. Isso a gente vê em clientes enterprise. Quando eu atuei com a base da Pri, Antes de ir para esse desafio do growth, antes de ir para esse desafio novo, é justamente isso. Então você vê que clientes, não só quando dão problemas, quando precisa de uma solução, quando ele quer uma orientação, ele precisa saber que tem alguém ali que vai ouvir ele. É nessa hora que a gente vê que o CS ele é um parceiro de negócios, né? Que ele não é só é um analista que está ali, né, na ponta, me ajudando com alguma sem autonomia nenhuma, sem autonomia, de conseguir me apoiar. Sem visão. Eu acho que um ponto muito importante para o CS é ter autonomia. É claro que eles o time não consegue tomar decisões de grande impacto, mas que ele tenha autonomias já desenhadas, né, essa liberdade já pré-estabelecida para que ele consiga trazer essa credibilidade do cliente. Porque senão toda vez não, preciso ver aqui, não, preciso de autorização. Cara, esse cara não resolve nada pra mim. Vai ficar congelado Me passa aí pra quem vai resolver. Vai resolver, exatamente. Aí esse cara vai virar só uma barreira, ele vai virar um muro de contenção de problema. Isso pode até criar uma certa resistência do cliente com esse CS, porque nada ele consegue. Não cria essa confiança, né? Então precisa ter essa autonomia, sim, e trabalhar isso até não só em ter acessos, mas em demonstrar e ter essa postura também para o cliente, que é fundamental, para trazer essa segurança que você comentou. Isso a Pri faz bem. Não é porque eu tô na frente dela, não. Mesmo. Mas muitos clientes assim, que eu acabei visitando depois de ter passado o bastão para a Pri, chegou clientes assim, gigantescos, assim, de empresas muito grandes mesmo. De eu chegar a fazer a visita lá, o cara falando, eu sei que não é você mais, mas não me tira da Priscila, hein? Nada pessoal. Pode continuar fazendo o meu grow. Pode fazer o que você tá fazendo lá, mas não me tira da Priscila não, pelo amor de Deus. Então, assim, é legal ouvir isso, porque, tipo assim, saber que o cara, ele tem um ponto de apoio tão forte, tão firme do nosso lado, que ele fala, não abro mão dessa pessoa nem a pau. Me deixa com ela. Então, isso é muito maneiro de ouvir, eu gosto, pelo menos. Porque é filha minha, né? Mas assim, o que eu olho? Porque cada um hoje tem uma particularidade e uma competência muito forte. E acho que essa pluralidade que nós temos dentro do nosso time faz muita diferença. Porque é um lado onde eu preciso de mais apoio, eu tenho a Pri que me ajuda com uma visão analítica ali estruturada. Onde o Medeiros precisa de algo, aí eu consigo cobrir ele nesse sentido, sabe? Então, eu vejo, assim, alguns times que é muito padrão, né? Quando eu vou pro mercado, troco ideia com algumas pessoas, a gente faz as nossas trocas. Em alguns momentos eu percebo que existe um padrão em algumas formas de contratar. E isso você acaba perdendo pro outro lado. Porque esses perfis diferentes, e não dá para esperar o mesmo que eu espero da Pri, esperar do Medeiros. Graças a Deus, né? Assim funciona comigo também, com a minha diretoria. E todo mundo, acho que é importante isso, porque você consegue ter o melhor de cada um e é o melhor que se completa, cada um sendo uma engrenagem diferente nesse processo. Olha a versatilidade aí de novo. Exato. Sim. Versatilidade começa a partir de como você constrói e coloca as pessoas lá dentro. Exatamente. Se você botar um monte de gente igual ali, vai ser uma matilha de dálmata. Vai ser todo mundo pensando igual, com a mesma cabeça. Como é que você vai conseguir pensar fora da caixa se você está dentro da caixa? Exatamente. Verdade. E é desafiador.
mas é algo que traz muito mais recompensa. Porque às vezes é confortável, né? Eu não preciso ficar discutindo, todo mundo aceita, todo mundo pensa igual, não tem aquele debate ou aquele desgaste de ter que ficar conversando, entendendo e tentando se colocar, tentando colocar a visão do outro como sua para entender a importância daquilo também. Mas Só isso que aí envolve você não muita agrega coisa. valor, você não consegue escalar dessa forma. É que isso envolve muita coisa, né? Envolve ego, envolve... Enfim. Mas eu acho que, independente de liderança, né? O posicionamento, quando pelo menos eu penso numa liderança ideal, ego de lado, vamos trabalhar com o que a gente precisa trabalhar. Porque tudo que nós temos enquanto indivíduo é bom até determinado ponto. O excesso, ele faz mal. Em tudo. Até, por exemplo, eu sou comunicativa. Anota essa aí, tá? Esse que você tá vendo aí, anota essa. Foi boa, foi boa. Foi boa pra caramba, essa foi muito boa. Então, assim, eu sou comunicativa. O excesso da minha comunicação vai cansar. Então, tudo a gente precisa ter esse equilíbrio, essa harmonia, na verdade, né? Que nem tudo a gente consegue equilibrar, mas manter uma harmonia ali entre o que você tem, o que você consegue oferecer, para que você alcance o objetivo final. E quando a gente pensa em métricas ali que o CS precisa entregar e precisa olhar e estar constantemente acompanhando, são métricas que os CEOs olham. Né? A gente teve aqui recentemente com o Edson, que é o nosso CEO, ele trouxe lá a visão, as métricas que ele acompanha pessoalmente, que é o trio RCR, né? Que é receita, ou seja, o que está em receita que CS faz? A retenção da base, garantir que o faturamento ele permaneça estável e em crescimento, a parte de expansão, cross-sell, tudo que a gente consegue trazer de projetos, a cadeira mais alta da empresa vai olhar isso, e precisa olhar. Aí custo, aí entra um ponto ali dos descontinhos ali que precisam ser muito bem calculados, entender qual que é o propósito daquilo, se faz sentido ou não, esse cliente que está muito tempo contribuindo. O cliente que está subutilizando a solução. Exatamente. E não só isso, mas, por exemplo, enquanto liderança, como que tá os custos operacionais, o que a gente consegue melhorar e otimizar dentro da nossa operação para evitar que esse custo ele aumente. Isso a gente teve uma aula do Paulo aqui sobre automação, inteligência artificial. E o último R que ele acompanha, que eu trago ele como referência porque a cadeira mais alta que a gente tem é de relacionamento, que é a CSAT, NPS. Então, são métricas ali que a gente precisa olhar e garantir que o cliente esteja recebendo essa experiência adequada. E tem uma métrica que eu gosto muito também, que é o NRR, que é basicamente ali o rate de retenção que a empresa consegue, que no caso o CS consegue trabalhar ali para manter e para escalar, porque a partir dele você consegue ver se tudo que vai entrar, que o comercial vai trazer, ele vai ser um acréscimo para trazer essa escalabilidade ou não. Que ali eu tenho um misto de carteira inicial, que eu adiciono expansão, cross, aí a gente deduz ali o que foi cancelamento, o que foi downgrade, a gente tem esse percentual no final. Né? Então esse percentual ele dita muito como é que está a saúde da nossa carteira. E todas essas métricas são métricas financeiras, corporativas, e que estão ali no mais alto nível da empresa, e que todo empresário está olhando, e que quem impacta diretamente o CS, que trabalha ali ativamente com essa carteira e com essa receita. Sim. Aí isso já responde até a tua pergunta que tu fez no começo, né? Por que você acha que o CS vai tracionar? É isso, basicamente. Então, o que a gente olha, e aí recentemente tive até uma oportunidade de pensar um pouco com a cabeça do time de tech. O que o time de tech está olhando são métricas que a gente também está olhando, e aí o CEO também está olhando para essas mesmas coisas, e aí entra naquela conversão que a gente falou, todo mundo está remando para o mesmo barco. Exatamente. Cada um com o seu papel diferente. Então, tipo, o CEO está lá na frente, falando, velho, a gente vai pegar esse ponto aqui, a gente vai remar até ali, depois o foco vira para lá. 2030 IPO. Esse é o foco, exatamente. Bora. Então, tipo, vem uma pedra ali, desvia para a direita. Desvia pra esquerda. Vai por então, esse caminho. Cada um tem seu papel. Aí, tipo, tem a galera de produto tá no leme lá atrás.
enquanto o pessoal de operação está remando na direita, vendas remando na esquerda. Então, assim, cada um tem seu papel, mas todo mundo tem que fazer o seu papel, que senão, por exemplo, se um time rema, o time de vendas rema, o CS não faz nada, a gente vai ficar rodando em círculo para sempre e nunca vai sair do lugar. Exatamente. E se o CEO for omisso, por exemplo, o barco vai andar desgovernado, a gente vai andar para algum lugar. Para onde? Não sei, pode ser por cancelamento. Então, é isso. Cada um fazer o seu papel. E por que o CS é importante? Justamente por isso. Porque a gente é mais uma cabeça para olhar para as mesmas coisas que todo mundo está olhando, mas aí entra um diferencial. Com o olhar de quem não está ali, que é o cliente. Exatamente. Pessoal, para a gente entrar aqui numa reta final, finalizar esse bate-papo tão gostoso, né? Eu queria que vocês trouxessem a respeito da atuação de vocês hoje, dentro, basicamente, a PRIA, cuidando desses clientes enterprise. O que você entende que faz o diferencial nessa atuação enquanto CS? Porque, assim, são clientes que exigem, né, como o Medeiros falou, uma atenção muito grande, um cuidado. Você é uma pessoa que documenta muito tudo para que tudo fique muito claro. Esse é um ponto que você entende como diferencial e que mais você pode trazer. Por exemplo, eu atuo com essa carteira. O que eu posso aprender com a PRIA agora? Olha, essa questão que você falou da gestão do conhecimento é fundamental, né? Porque a gente tem que pensar que futuramente pode ter alguma realocação de peça, então se eu não tiver, o outro vai ter que dar a vazão para a mesma demanda, né? E eu acho que entender que os clientes que estão, né, nesse range de valor, né, eles têm um grau de criticidade maior. Então, eu acho que dentro ali das squads, é importante que a gente se posicione com essa referência. Olha, esse cliente aqui é importante, essa demanda aqui, ela precisa ter uma atenção especial. Então, acho da clareza, né? Exato. Então, acho que trazer esse olhar voltado para a criticidade, eu não digo de que tipo, é um problema grande. Não, às vezes é uma baita de uma sugestão de melhoria. Entendeu? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Exato. Sim. Então, eu acho que elevar a voz, né, do cliente para as squads, ali, independente do departamento, eu acho que é uma das vantagens de cuidar dessa base, sabe? Eles têm uma voz maior, né? Então, é bacana porque o que eles trazem, às vezes a gente consegue escalar para o todo, né? Para o desenvolvimento do produto como um todo, né? Então, eu acho que isso tem sido, acho que o grande diferencial. E algum ponto, assim, também, para complementar, relacionado à sua relação com esses clientes? Olha, o que eu faço diferencial, você fala? Sim. Você acha que eu faço diferencial? Eu acho que eu sou muito zelosa. Eu acho que o zelo e é tipo um carinho mesmo, né, com o pessoal. Então, eu acho que isso também acaba trazendo uma confiabilidade maior, né? E aí a gente consegue trazer a colaboração deles de forma mais enfática. Quando você tá com esse relacionamento muito engajado, fica fácil, porque a engrenagem tá rodando rápido, entendeu? Sim. Então aí você consegue chegar no resultado de forma mais prática, né? Então eu acho que... Mas é porque eu gosto muito de fazer, então pra mim é fácil. Tem que ter amor pelo que faz, né? Não tem jeito. Eu gosto muito, então fica mais fácil, né? Sim. E você, Medeiros? Não. Na sua frente de growth. Growth. Eu gosto, né? Cara, quanto mais palavra em inglês, mais difícil fica, tá? Só pra você saber. É isso. Então, eu acho que muito do trabalho que a gente, quando eu falo a gente, quanta gente. Muito do trabalho da minha Eusquad desenvolve, envolve um pouco do que o Paulo já falou no episódio dele, que é a análise de dados. Porque eu preciso entender quais dados eu tenho disponíveis dentro da minha base para poder encontrar oportunidades de como fazer esse cliente ou crescer, ou engajar, ou tracionar mais o negócio dele. E aí é onde parte a iniciativa de growth. E aí, às vezes, isso aí, algumas vezes, vem sem crescimento de receita, que é natural, principalmente em clientes pequenos, como o SMB, que é o nicho de Small and Medium Business,
Às vezes esse cliente ele precisa encontrar primeiro o valor na sua ferramenta, entender melhor, você mostrar para ele primeiro, ó, faz isso aqui que vai dar bom, e aí a hora que der bom para você, e você crescer, tiver mais receita, aí a gente volta e conversa de como fazer isso aqui com custo. E é esses dados que a gente tem que olhar. Então eu acho que sim, o foco em dados é muito importante, e conhecimento técnico que às vezes precisa, porque você tem que ter conhecimento do seu produto. Você não faz sucesso se você não tiver domínio do que você faz. Sim. Então, é um segundo ponto. E eu vou roubar a fala da Pri. Ter empatia no que esses clientes trazem também é muito importante. Porque às vezes um cliente que nem tem voz, tipo, a gente, entendeu, até que às vezes, quando você diz, eu tô lá, eu sou só um mero usuário, eu nem sou uma empresa. Mas eu uso o sistema todos os dias, então eu encontro uma solução que às vezes, puxa, isso aqui pode ser interessante e vai impactar a vida desse e daquele outro cliente. Ou desse grupo específico de clientes. Então, às vezes a iniciativa de grupo que a gente faz nem é pro cara de fora, é pra gente de dentro. Sim. Só que impacta a base inteira. Sim, porque aí você tá trazendo uma solução que, quando você demonstra, de fato, valor para aquilo, um exemplo, funil de vendas, você está mostrando para ele que você consegue documentar e cadenciar processos aqui dentro, assim. Ó, que interessante que fica. Se você usar. Vou liberar um teste para você, vamos fazer um negócio, entendeu? Então, aí, você consegue fazer essa tração e essa engrenagem girar rápido, que nem a Pri mencionou. Se você não colocar óleo nisso aí, não adianta. Então, tem cliente que você vai encontrar, o cara tá felizaço voando baixo. Mas tem cliente que ele vai precisar que você dê um empurrãozinho, que você vá lá, coloque óleo de manhã, pegue na mão, leva lá pra frente. Fala, vem aqui, filho, deixa o pai te ensinar como é que funciona. Mostra 1, 2, 10, 15 vezes como é que funciona alguma coisa. E isso vai ser o time de CS que vai fazer. E quem que vai entregar esses dados pro time de CS? A parte de growth. Gente, esse cliente que está engajando pouco, o volume de ticket dele está baixo, o protocolo dele aberto é pouco, a gente precisa fazer esse cara crescer o volume dele de protocolos. E aí você precisa ter métricas claras. Então, tipo assim, beleza, eu vou soltar uma iniciativa de growth essa semana para os clientes engajarem em determinado canal. Sei lá, Instagram. Joguei. Dentro desse nicho de clientes que eu atuei, qual foi a adesão desses clientes nesse canal? Subiu X%. Tá dentro da margem que a gente esperava? Não. O que a gente precisa fazer para convergir, para isso funcionar de fato? Vamos mudar a campanha, vamos mudar o criativo, vamos abordar esse cliente de uma forma diferente, por outro canal, de um jeito mirabolante. Vamos botar uma flagzinha escrito novo, bem grandão na plataforma lá em cima. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção. E funciona, viu? Funciona. Então, aí traz oportunidades, né? Exatamente. Você tem que estar onde seu cliente está. Exato. Bom, pessoal, agradeço demais por vocês terem aceitado esse convite, vir aqui para esse papo. Hoje foi nessa estrutura mais de painel, pra gente fazer esse bate-papo, e assim, foi sensacional. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo vai tirar muito, né? Eles vão tirar muito aprendizados. Tem muita receita de bolo aqui no meio de toda essa conversa, né? De como faz, qual a melhor forma de fazer, comportamentos que precisam ter, competências que a gente precisa analisar para trazer a construção não só de um relacionamento de sucesso. Falamos até de gestão de crise aqui, crescimento de carteira. Então, assim, eu tenho certeza que quem está assistindo vai sair com muitas reflexões, aprendizados muito positivos. E vamos finalizando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada, Pri. Agradeço. E agora nós finalizamos essa vitrine e na próxima quinta-feira nós voltamos às 19h30 para abrir a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.